Cultura Geral. Apoio Cultural. Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental. Começando agora mais um programa Cultura Geral. O programa nos bastidores, eu não sei se ele fica melhor na hora que está ao vivo ou se é melhor na hora que está nos bastidores, porque a conversa rola o tempo todo e política e eleição, essas coisas são assim mesmo, esquenta o sangue da gente, a gente fica discutindo o tempo todo, a eleição passa, a gente continua, mas a eleição também tem uma coisa muito interessante, além da pressão, a pressão que é passada para as pessoas que estão envolvidas é muito grande, esse é um lado negativo. Mas o lado positivo é que a gente conhece muitas pessoas bacanas, vai abrindo um leque super novo. E hoje a gente vai falar um pouquinho da comunicação na campanha eleitoral. E eu não podia deixar de trazer aqui no programa a Virgínia, que foi assessora de comunicação do Romeu Zema na campanha, vitoriosa, né? Levou o primeiro turno assim, de lavada, fez um trabalho extremamente competente, né? Uma amiga que eu consegui nesse período eleitoral, junto com a Duda, junto com um monte de gente da rede, com o Felipe, com um monte de gente. Bom, eu trouxe a Virgínia para a gente poder tratar desse assunto, o que é a comunicação nos bastidores da eleição, né? E eu acho que, assim, além de desmistificar esse assunto, tratar desse assunto também é muito importante, principalmente hoje que a gente tem fake news rolando e a gente está vindo aí com outro fenômeno, um outro fenômeno muito importante que vai ser muito mais grave ainda, que a deepfake vai virar aí agora nas próximas eleições. Então estudar tudo isso e entender todo o processo filosófico também de uma campanha é muito importante, né? O falar é muito mais importante do que qualquer outra coisa. A comunicação, ela se reflete em todos os lados do ser humano. Bom, vamos começar esse bate-papo, a gente vai falar também um pouquinho de ciências políticas, ciências sociais com o Henrique. Mas eu queria dar as boas-vindas aqui à minha amiga Virgínia, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui, agora como minha convidada de honra aqui do programa, foi um prazer, foi uma alegria para mim você aceitar o convite, seja bem-vindo, viu Virgínia? Obrigada aí a vocês que estão nos acompanhando, para mim é um prazer enorme estar aqui, é o que você falou, eu também tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas especiais assim como você. E é gostoso, é gratificante agora que passou, a gente poder sentar, respirar e contar um pouquinho dos bastidores. Porque eu mesmo, né, por ser minha primeira campanha, uma campanha aí vitoriosa, eu não tive assim como ter acesso antes e saber como é que era. Eu entrei de cabeça nesse projeto e aí fui, né, até quase o fim. Mas é um trabalho aí muito gratificante, um aprendizado. E muito competente, tá? Obrigada. Eu posso falar isso. Obrigada. Henrique, seja muito bem-vindo, é um prazer. Você é meio sério assim e tal. O Felipe não falou que você era meio sério assim não, mas falar de ciências sociais e políticas é muito importante nesse momento, né? Seja bem-vindo. Obrigado, Betão. É um prazer também estar aqui. Política é minha paixão. Vamos brincar um pouco aí dos cenários futuros. Brincadeira séria. Virgínia, como é que é trabalhar a comunicação fora do ambiente corporativo, no ambiente político? Como é que foi essa experiência para você e como é que isso bate assim quando você se depara com realidades completamente diferentes, que é lidar com um eleitor e a outra lidar com o cliente? Como é que você conseguiu fazer isso tão competentemente? Olha, Beto, obrigada aí, né, pela competência. Seguinte, o desafio foi maior, eu acredito, né, quando a gente pega política e empresa, por ser o partido novo. Um partido que o nome já diz novo, né, foi nossa primeira disputa eleitoral para esses cargos. Então a gente não tinha uma estrutura montada. O Novo não tinha um departamento de comunicação. Então quando eu fui convidada, é assim, Vivi, você dá uma mão no Novo, mas a gente tem um foco na campanha majoritária, né? Que era governador, vice e senador. E o corporativo, geralmente você chega numa empresa, já tem ali os departamentos, já tem um fluxograma, um organograma, então você chega, né? Você vai ali seguindo o que você sabe. No caso do partido,
a gente teve que trocar pneu com o carro andando. Porque uma coisa é você estruturar a comunicação e depois ter o ano eleitoral. Outra coisa é fazer tudo junto, né? Então, eu acho que o desafio foi ainda maior quando você fala política versus corporativo, né? Que já tem, sim, seu desafio, suas diferenças, né? Quando você trabalha no ambiente. Então, a gente tinha ali um partido que ainda não tinha uma estrutura. E a gente tinha esse cenário eleitoral desse ano desesperador, que todo mundo ali, né, a eleição esse ano foi muito mais importante do que vários acontecimentos, né, você vê, assim, a própria Copa, a gente não... Eu falo que pela primeira vez as pessoas sabiam muito mais o nome dos candidatos do que jogador, do que de tudo que movimentou, né? Então, assim, pra mim, foi um desafio muito grande, muito intenso, mas o que dava muita força? É esse anseio pela novidade, o anseio das pessoas por uma coisa nova. Então, a cada passo que dava, né, que eu dava junto ali com as pessoas que trabalharam junto, dava mais vontade, que você via que a gente percebia que estava no caminho certo, né? O corporativo é igual eu falei, geralmente das empresas que eu já trabalhei, das que eu já tive, você tem processos, né? Então, você executa. Sim. Ali na política, não. Você tem que aprender e executar. E você não pode errar muito. Porque se você errar, pode ser fatal. Entendeu? Então, é aquela pressão, adrenalina. O tempo todo. É o tempo todo. É o tempo todo. Você foi muito pro desgaste, assim? Por ser a primeira vez, assim, esse desgaste... Eu lembro que você falava algumas vezes, não estou conseguindo nem fazer academia, porque é tudo muito corrido, você está num lugar, vai para outro, sai do outro, vai para outro e tudo. É desgastante demais? Mas é interessante que é um desgaste prazeroso. Assim, realmente eu tive até eu falo que eu tive ler política. Porque de segurar o telefone, né, você pega aqui o telefone, isso aqui, doía muito. Porque principalmente a gente está nessa era digital, com WhatsApp, com fake news, com a notícia 24 horas, então você não tem respiro. E não adianta você falar, não, vou desligar meu telefone que eu preciso descansar, porque pode ser naquele minuto que acontece alguma coisa. Né? E a comunicação, ela é a porta de entrada. Então, assim, não tem como, tudo passa pela comunicação. Né? Então, o desgaste, porque assim, você está na academia, mas você está com a cabeça ali no seu WhatsApp, porque a entrevista, né? Eu cuidava de toda a parte de imprensa, e no começo, até a gente ter equipe, eu também fazia post, eu já fui roteirista, eu fui para Araxá gravar com o Zema, viajei, então assim, dava total assistência aos pré-candidatos, depois candidatos a deputado, né? Então assim, é aquele negócio, no começo também, e isso eu aprendi agora no final, você quer ser boazinha com todo mundo, aí tem um ditado, bonzinho só se ferra, é verdade. Porque não dá pra dar atenção pra todo mundo, né? Porque é um envolvimento muito grande. Muito grande. A campanha é um envolvimento muito grande. E emocional, né? Um comprometimento muito emocional. Muito né? emocional. Como é que ficou a família, o marido que está aqui nos bastidores nos assistindo, os filhos? Como é que foi transacionar essa coisa toda, assim, essa relação entre esse trabalho que era quase que 24 horas, você para descansar ali 5, 6 horas, depois já acorda também, já tem café, tem isso, tem aquilo outro. Como é que foi relacionar isso tudo? E teve muita paciência do maridão, assim, como é que foi? Ele é muito paciente. Assim, a consequência eu te falo, hoje o seu pai, ele é mãe. Então os meninos, eu tenho 2 filhos, 2 meninos, um de 2, o outro de 4 anos. O começo foi difícil, mas depois eles têm a moeda de troca, né? Então assim, a mamãe tem que viajar, porque ela, para um é comprar bala, para o outro era figurinha da Copa. Sim. E Brasileirão ele deu bola mais ou menos. Então a moeda da troca funcionou muito bem. O Felipe, né, o meu marido, ele é muito tranquilo. Meus sogros ajudaram, meus pais, eu tenho uma babá que eu gosto mais dela do que de mim mesmo. Né? Então assim, o começo é mais difícil, mas depois você vai se envolvendo tanto que quando você vê, você tá no automático, né? Você às vezes liga, não consigo almoçar em casa, liga na escola. Mas assim, eu já avisei todo mundo, né? Porque você tem aquela coisa da escola, a mãe do menino não vem buscar. Então já falei pra todo mundo, tô trabalhando em campanha, qualquer coisa vocês mandam um WhatsApp. Se eu não responder, vocês ligam, porque o meu WhatsApp não para. Mas assim, é aquilo, tem dias desgastantes que você chora, que você fala assim, meu Deus, será que eu vou dar conta? Né? Porque eu também não tô falando que eu sou uma heroína, que tudo foi lindo e flores, não. Você tem dias ali de muita exaustão, né? Principalmente com algumas pessoas que às vezes você vai se relacionando. Mas quando você tem a gratificação e o entendimento, aí na balança foi bem favorável.
Essa pergunta foi mais assim para trazer para o mundo das pessoas que estão nos assistindo essa realidade que assim, não é só você trabalhar, né? Você envolve todo um corpo de pessoas que está por trás de você, né? Com certeza, não tem como, assim, eu falo que se você quer trabalhar, né, eu não sei como é que funcionaria nos partidos antes do ano eleitoral, né, com certeza, e também talvez o Novo a gente custou ter equipe, né, pela falta de verba. Então a gente era todo mundo muito multidisciplinar, fazendo várias coisas, né? Eu não sei como será nas próximas eleições de 2020, mas você tem que ter um arsenal em casa, né? Principalmente quem tem filho pequeno ou outra pessoa para cuidar que não seja filho, né? Então se você não se organizar, assim, eu falo que fazer unha era aquelas unhas compradas, né? Porque tem vaidade. Sim. E o Romeu, quando você viaja com ele, né, o nosso futuro governador, é de 7 da manhã às 11h30 da noite, pé na estrada. Isso é molde político. Henrique, vou colocar você nessa conversa, você vai ficar só assistindo nós dois conversando. Henrique, o que nós podemos esperar com relação às ciências sociais e políticas pela frente aí? Desse futuro presidente, o que nós podemos vislumbrar? Então, eu acho que... Fechei até o olho para fazer a pergunta. Vamos começar a colocar aí as coisas. Eu acho que é uma eleição que a gente elegeu muita gente diferente, assim. E isso é muito legal. Você tem... Aqui em Minas, a gente elegeu uma deputada negra. Então, a pauta negra vai estar na Assembleia. Você tem uma deputada federal indígena. Você não tinha isso... se eu não me engano, há mais de 2 eleições, assim. Então, essas pautas e de outros ativismos também, você tem um senador no Espírito Santo que é assumidamente gay. Essas pautas vão estar em enfrentamento toda hora. Como o nosso presidente agora, o Jair Bolsonaro, vai lidar com elas, vai ser um desafio. Se for pela metodologia que ele usou nos seus discursos de campanha, muitas vezes criminalizando movimentos sociais, o próprio MST, alegando que o Boulos é um invasor de casas, talvez ele tenha um enfrentamento maior que o esperado. E isso vai ter um custo altíssimo. Além de tudo, tem uma coisa ministerial. Tem que ver o custo no serviço público para os movimentos sociais dessas reformas ministeriais que o novo governo está propondo. Você colocar o Ministério do Trabalho, que existia há 88 anos, como uma pasta secundária, isso vai ter um custo burocrático alto. Como é que você enxerga, por exemplo, a composição política dentro do Senado e da Câmara? Então, eu acho que o financiamento eleitoral ele é o grande problema do Brasil, mas a gente está corrigindo outros problemas via financiamento eleitoral. Por exemplo, a pauta feminina. A gente conseguiu, nessa eleição, eleger mulheres. Por que a gente elegeu mulheres? Porque os partidos tinham que doar para um fundo feminino. Então, todo o Partido Novo, doava do dinheiro que ele recebeu. O Novo é exceção, porque o Novo não recebeu recurso, mas para candidaturas femininas. Isso fez com que houvesse um aumento de 50% nas cadeiras femininas. Você pulou de 51 cadeiras na última legislatura para 77 agora. Isso dá uma balançada na casa, né? Porque você está quebrando o perfil hegemônico daqueles caciques políticos velhos, brancos e do mesmo tipo. Então, eu acho que isso vai ser importante para a gente colocar outras discussões em jogo. Qual é o desafio qual que é o maior desafio que você acha que o governo, um futuro governo vai ter? O Bolsonaro e também o Romeu Zema. Quais você acha, qual espectro você imagina com relação a isso no campo especulatório, mas como é que você imagina esse desafio, né, desses novos governos que estão entrando
uma máquina que já tem um modus operandi já de muito tempo, né? No mínimo, se for calcular aí, juntando o governo Lula, Dilma e Fernando Henrique Cardoso, você tem mais de 20 anos assim, de continuidade de uma mesma prática econômica e política. Mudar isso repentinamente talvez seria uma mudança muito brusca? Olha, a gente determinar que toda mudança vai ser ruim ou vai ser boa é complicado, mas a mudança ela pode produzir bons efeitos e isso não é descartável. Eu acho que no âmbito estadual o Zema ele vai ter um problema do ponto de vista econômico, muito grave. Por causa da situação do Estado. Por causa da situação do Estado. Não vai ser tanto um desafio político, porque eu acho que o Novo ele demonstrou muito poder de articulação e aí isso vai conseguir se propagar em partidos da base e partidos da própria oposição. O MDB vai vir para o diálogo, PSDB, Democratas e o próprio candidato do Novo que foi eleito deputado estadual. Além dos partidos de oposição de esquerda, que eu acho que num cenário de crise econômica eles vão tender a governar para alguém bem que comum, né? Para um bem comum. Para o governo do Jair Bolsonaro, eu acho que o desafio é a pauta de controle do Congresso. E isso a gente vai ter um panorama mais claro com a eleição de presidente da Câmara e do Senado. E aí tem vários cenários aqui que a gente vai especular, mas eu acho que todos esses cenários estão atrelados à força que o PSL, partido dele, vai possuir. Até porque é um partido que não é novo, mas que conseguiu colocar muita gente nova. Será que esses novos candidatos vão ter habilidade política de conversa, vão ter força para sustentar o governo Bolsonaro? Eu acho que é por aí que a gente tem que conjecturar. E por último, para fechar, e é uma coisa que a gente não pode esquecer, é o judiciário. Qual que vai ser a atuação do judiciário nesse jogo legislativo, executivo, se ele vai se sobrepor a desmando ou mando do Jair Bolsonaro, ou se as instituições vão operar numa autonomia que é inerente a elas. Bom, deixa eu fazer um intervalinho, tomar uma água aqui, a gente vai respirar um pouquinho, daqui a pouquinho a gente volta, a gente vai falar um pouquinho do cenário também, desses cenários que o Henrique estava falando, e vamos falar um pouquinho também de fake news aqui com a minha amiga Virgínia. Daqui a pouquinho a gente está de volta com mais Cultura Geral. Cultura Geral. Apoio Cultural. Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental. Canal Cidadão. Nova Lima e você. Voltar aos estudos é uma oportunidade importante, seja para adquirir conhecimento ou mesmo para ter mais oportunidades no mercado de trabalho. É por isso que a Prefeitura investe no programa Educação de Jovens e Adultos, uma modalidade de ensino que abrange todos os níveis da educação básica e é destinada a jovens a partir de 15 anos e adultos que não deram continuidade a seus estudos ou não tiveram acesso ao ensino fundamental e médio na idade adequada. Para o governo é muito importante que nós não tenhamos analfabetos ou pessoas com baixo nível de escolaridade. Mas para a população, para a pessoa que tem pouco nível de escolaridade ou que é analfabeto ou semi-analfabeto, é muito mais importante. A gente sonha que o novalimense tenha condição muito boa de vida. Essa condição melhora muito quando a gente estuda. Para garantir esse acesso aos estudos, a Prefeitura oferece transporte e alimentação gratuitos aos estudantes. O cadastramento do 1º ao 4º período do ensino fundamental da educação de jovens e adultos vai até o dia 26 de novembro.
Os interessados podem se inscrever na Secretaria Municipal de Educação, na Rua Resende, número 80, Centro, ou na Regional Noroeste, Rua Cannon, número 95, Jardim Canadá. Nesse período, também será possível fazer o cadastramento do 6º ao 9º ano, que é oferecido nas escolas estaduais. Para se inscrever é necessário carteira de identidade, comprovante de endereço em seu nome ou no dos pais ou responsáveis, documentos originais. Em 2019, as aulas serão realizadas nas escolas municipais Cristiano Machado e Bem-vinda Pinto Rocha ou na Escola Estadual Maria Josefina Salles Ward. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. Grande amistoso de futebol Master. Os veteranos da bola se reúnem para levar ao público muita diversão. O time Master do Vila Nova enfrenta o Master do Atlético Mineiro em um amistoso repleto de solidariedade. É neste domingo, 18 de novembro, às 10 da manhã, no Alçapão do Bonfim. E o ingresso? Apenas 1 quilo de alimento não perecível. Grande amistoso de futebol Master. Apoio TV Banqueta, o canal do esporte novalimense. Cultura Geral. Apoio cultural. Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental. Bom, de volta com Cultura Geral. Deixa eu emendar uma pergunta aqui para o Henrique. Nós ensaiamos aqui nos bastidores, viu, gente? Henrique, quanto tem de Norberto Bobbio nessas conversas que a gente está tendo aqui? Que o Bobbio, ele fala claramente sobre a democracia e onde a democracia não deu certo. O que ela... tem um livro do Norberto Bobbio que resume muito bem o que a democracia prometeu e ela não conseguiu dar, né? E ele vai discorrendo ali, entre várias coisas do pensamento, ele vai falar de 6 características, e uma delas é do sujeito não educado. Esse sujeito não educado, para Norberto Bobbio, é exatamente aquele sujeito que está desinteressado com a política, né? Ele não quer saber de política, ele está muito aquém daquilo que a democracia propõe. E, ao mesmo tempo, filosoficamente, você entende o seguinte, que a democracia mesmo vai criando esses caminhos, né? Ela vai empurrando o sujeito para o conhecimento para autovalidação. Isso é que eu entendo de Norberto Bobbio. Ela tenta se validar através do pensamento do indivíduo. O sujeito não educado, que é esse que se desinteressa pela política, que o Norberto Bobbio fala, quando ele chega nessa última característica, que é o do sujeito, se ele não estiver preparado, isso quer dizer que pode acontecer um retrocesso, a gente volta no tempo para caminhar democraticamente de novo e até chegar nessa característica do sujeito não educado? Sim, eu acho que a gente volta no tempo porque a gente vai ter que definir um novo significado para o ser político. O ser político não pode ser uma coisa negativa, e a gente que trabalhou em campanha, a gente viu toda hora uma aversão à política não se discute, política não se faz. Pelo contrário, a gente tem que disputar uma sociedade que dialogue política. Acho que a fala da Virgínia, quando ela demonstra que as pessoas discutiram os candidatos, a gente tem que ir para além, tem que discutir pautas e tem que manter isso não somente em época eleitoral. Então, isso vai ser um trabalho de reeducação, e acho que isso está no pilar até dos rumos que esse governo vai tomar, mas há quem diga que a democracia nunca funcionou tão bem nos anos anteriores, e justamente agora a gente está em crise. Eu tenho um professor na UFMG, professor Bruno Reis, que fala que a gente percebe que estava funcionando justamente agora que está em crise. Então é uma coisa a se colocar aí. Virgínia, como é que é trabalhar com a comunicação com fake news?
Pois é, só emendando aqui o que Fica ele falou vontade, até de programas. política, é interessante que eu tive muita dificuldade de conversar até com amigas mesmo. Parece que, né, assim, a política é um assunto chato, né? A gente estava falando nos bastidores, as pessoas não querem falar. Esse ano mudou um pouquinho o cenário, porque eu acho que pesou, né? Tá pesando no bolso de todo mundo. Eu acho que as pessoas estão conscientizando o quanto a política ela é importante. Então, assim, eu fiquei muito, né, contente de estar mais por dentro ali, de estar conhecendo, e acho que a gente tem tudo aí para que a política venha para o assunto dia a dia, talvez repaginada, né? Não como ela era. Fake news é uma coisa Todo mundo que mexeu com a campanha estreita aqui, eu tenho que falar, fake news, nós temos que falar. É um assunto que vai pautar todas as eleições daqui para frente. pautar. Fica um pouco cansativo, porque assim, tudo é fake news, as pessoas assim, usam e abusam, né, do que é fake news. Então eu falo assim, né, fazendo uma analogia, a gente não tem que dar o problema um tamanho maior do que ele tem. Então, cada caso tem que ser avaliado, né, porque eu acho que a veracidade dos fatos, né, se aquilo que saiu na imprensa, você tem que ver a fonte, de onde veio. Chegou no seu WhatsApp, você não vai disparando sem você ter certeza, né? Eu falo que as pessoas sempre falaram assim, será que a mídia televisiva vai acabar, o impresso? Eu acho assim, a credibilidade de quem apura a informação dos veículos, independente de impresso, de online, né, de televisivo, de revista, seja lá do que for. Então, assim, né, vamos pegar da imprensa mesmo, quando sai uma notícia, a gente pede uma errata, isso sempre existiu, né? Sim. Agora, a fake news, geralmente, ela é criada por pessoas que não são esses profissionais, que estão ali para ficar jogando mesmo fogo, e aí assim, passa para um que passa para outro e vai tomando uma proporção. Eu acho assim, você tem que ter equipe para isso. Você tem que ter ali uma pessoa. A gente até recebia lá o Truco, que é um site que era o truco mesmo de truco, que essa informação que o candidato falou e que era verdade ou não, porque isso eu achei até interessante, era colocado à prova tudo que os candidatos falavam, se procedia ou não, porque muitas vezes você está dando uma entrevista, às vezes, né, o candidato, ele fala assim, 33%, e era 38%, mas na hora, né, no susto. Então, esse tipo de análise, que não é uma fake news, mas uma informação que às vezes não foi correta, é legal. Então, é por isso que eu falo, existem diferenças, né? Então, você tem que entender o que realmente é a fake news, né? Então, eu acho que você tem que ter um profissional ali que vai ficar de olho antes que a coisa tome uma proporção. Eu falo que, no meu caso, foi familiar, porque antes mesmo as pessoas já vinham em mim. Isso é verdade? Isso não é verdade? O Zema falou isso mesmo? Né? E assim, calma, gente. De onde que veio isso? Né? Tem coisa que é grotesca. Tem que colocar um assessor para a família. E tem coisa que é grotesca, né? Que você vê ali na cara que é uma fake news. Né? E eu acho que a fake news está associada a esse momento de aversão à política. Porque ela se aumenta quando as pessoas... Se amplifica, né? Se amplifica. Já que você não tem e nem quer ter conhecimento, aquilo que chegou já é o suficiente. Seria por aí. Exatamente. Você acha, Virgínia, que informação se combate com informação também? Acho. Assim, porque fica essa coisa assim, vamos criminalizar as informações falsas, vamos criminalizar. Mas não é suficiente só criminalizar. Talvez a contra-informação seria a melhor forma de combater a informação falsa. É isso que eu ia falar, porque assim, você tem que esclarecer, porque existem também interpretações, né? Eu vivi cenas com o Zema, de às vezes um jornalista faz uma pergunta, ele responde ali na brincadeira e aquilo sai da interpretação da pessoa, não necessariamente aquilo que ele quis falar no caso, né? Por exemplo, de você estar junto e não falou, disse, não disse. Então, assim, existe a fake news mesmo, que ela é totalmente criada. Existem pessoas que assistem uma entrevista, pegam uma palavra, corta, edita, junta com a outra e sai, né? A gente sabe que hoje eu li uma notícia que um japonês casou com um robô. Ele apaixonou e ele casou com uma robô e ninguém da família... Então, assim, você vê... eu peguei isso porque é uma robô que acorda ele cedo, acho que, né? Enfim. Então, você vê, a gente vê até que... É uma coisa... E aí você vê a história, ele gastou com a cerimônia e ama, nunca traiu, tá? Né? E aí você chama atenção por quê? Porque
a gente não tem fim. Então, a fake news, a deep news agora, que você, né, até pronunciou aqui, a gente tem que ficar ali mesmo de olho, mas é o que eu falo. Você tem que também, a credibilidade de onde veio a informação, levar isso muito a sério, não disparar. Eu não pego tudo que eu recebo, já saio mandando para todo mundo, entendeu? Então eu acho que muito pelo contrário, é muito sério isso de você disseminar uma informação que você não sabe a fonte. Henrique, qual cenário, qual seriam os 2 principais cenários aí que nós poderíamos imaginar no futuro breve que nos aguardem? Bom, eu acho, primeiro, a Câmara ela tem uma sacudida que é de mudança de governo. Então, até as coisas se ajeitarem, os partidos novos entrando, muitos partidos que tinham certa força perdendo, você tem o MDB perdendo mais de 20 cadeiras, isso vai ter um tempo até se assentar. O próprio papel do PSL que eu já citei. Só que eu acho que dá pra gente imaginar conjecturar 3 cenários para começar a vislumbrar o que vai ser esse governo. Um cenário com o PSL mais forte, um cenário com o PSL mais moderado e um cenário com o PSL não atuante. E daí eu acho que a variável que surge é a habilidade ou não do Jair Bolsonaro conversar com esse Congresso. Com um cenário que o PSL esteja forte, com essa bancada renovada atuante e com um Congresso em sintonia, talvez, inclusive com o Bolsonaro cedendo a presidência, não exigindo a presidência para o PSL, não tirando a candidatura do PSL e apoiando uma candidatura, seja a de reeleição do Rodrigo Maia, do atual presidente, acho que é um cenário que produz uma estabilidade política para o jogo. Talvez ainda tenha um perigo do estelionato eleitoral, que aí o presidente vai estar fazendo uma coisa que ele jurou não fazer, não conversar, não sentar com esses partidos, e isso pode ser perigoso. De outro modo, eu acho que tem o cenário que ele não conversa, que o presidente Jair Bolsonaro decide não conversar com o Congresso. Isso pode ter alguns desdobramentos. Num cenário que o PSL não seja tão atuante, um cenário mais moderado ou fraco, você pode ter até uma ruptura interna da própria chapa e do PSL em si. Isso pode levar ao impeachment. A gente está vendo o impeachment como uma prática política e não como uma exceção, né? Não como uma inserção. E aí a gente vai para um cenário de total instabilidade democrática, seriam 2 impeachments em menos de 6 anos, e você tem uma coisa de ruptura interna dentro da própria chapa. O general Mourão, em diversos discursos, ficou um pouco longe do presidente Bolsonaro. E o próprio PRTB também, que é o partido coligado, o partido do vice-presidente, não dialoga tanto com o PSL e tem apenas um deputado eleito. Então isso levaria a um cenário de instabilidade total, e aí eu acho que o que poderia orientar um pouco o nosso sistema seria a oposição e o judiciário, como que eles atuariam para segurar, para organizar. Você acha que o sistema de freio e contrapeso vai funcionar? Então, imaginando um cenário que haja essa conversa, que o Bolsonaro crie uma frente mesmo, que tenha algum tipo de apoio, eu acho que sim. Eu acho que o judiciário ele tende a aceitar algumas pautas mais conservadoras, só que na maioria delas ele já deu mostras de que vai se posicionar e se posicionar contra.
Então, por exemplo, a escola sem partido, que é aí essa tutela ou não do papel do professor em sala de aula, o judiciário já se posicionou. E em pautas pró-direitos sociais, direitos do trabalhador, eu acho que o judiciário tende a deixar o governo atuar. Então, a reforma da Previdência e todos os aspectos dela, mesmo a remodelação do Ministério do Trabalho, isso vai passar sem a menor atuação mesmo do porque judiciário. ele foi eleito com essas pautas, né? Democraticamente. Sim. Não vamos esquecer disso, que ele foi eleito democraticamente. Virgínia, para a gente ir para o final do programa, qual que é o maior desafio da comunicação, seja ela corporativa, seja ela política daqui para frente? Qual que é o papel da comunicação e como é que você se enxerga nesse contexto todo? Então, essa pergunta minha dá um doutorado, eu sempre faço essas perguntas. Não, sem problemas. Olha, eu acho que o maior desafio é você encontrar ali o equilíbrio, né, de atender, no caso, o cliente, no caso, o candidato, a imprensa, né, o público de casa, porque a gente tem vários públicos, né, então e eu acho que isso foi o nosso desafio durante a campanha toda, a gente tem públicos muito distintos, como levar a mesma mensagem para todas essas pessoas, né? Então eu acho que no corporativo também, porque você vai trabalhar, você pega uma empresa que você tem que ali, né, transmitir uma informação, você tem públicos distintos, né? Então eu falo que o segredo é um bom planejamento para você conhecer seu público, saber com quem você vai falar, o que você vai falar e a hora certa de falar, né? As pessoas são muito diferentes, as pessoas têm anseios diferentes, necessidades diferentes, né? Eu falo que essa política esse ano foi tão assídua, porque uma coisa que você fala, chega lá numa classe que tem uma realidade completamente diferente da que chega na outra. Então o desafio, eu acho que é você conhecer bem o seu público, né, para quem você quer falar, independente de político ou não, e transmitir ali a mensagem da maneira correta que a pessoa entenda, porque nem sempre aquilo que você fala, a pessoa entende como você gostaria. Então eu acho que o desafio é esse aí. Sim. Bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura. A Alessandra adora quando eu dou essa levantada aqui, ele quase me mata depois, né? Chegamos ao final do programa Cultura Geral, foi um prazer. Bom, amanhã nós teremos duas pautas super interessantes. A primeira é com relação ao envolvimento das empresas, das lojas com o cliente, um atendimento péssimo que a gente tem visto no Brasil. Eu estou trazendo um consultor para a gente poder tratar desse assunto aqui. E a segunda é o suicídio profissional. No meio profissional tem acontecido, também no meio acadêmico, muito suicídio. Então a gente vai discutir esses dois assuntos amanhã e é muito importante que você veja esse programa. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, e não se esqueça de se inscrever no canal. Cultura Geral. Apoio Cultural. Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental.